Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Cortes de Matemática. Aqui você encontra os momentos mais instigantes da matemática e física. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, sem mais delongas, e bora pro vídeo. Só um minuto que a gente chega lá e discute. Mas vamos recapitular o que eu mostrei para vocês. Então eu começo com um indivíduo saudável, ele é infectado num certo tempo, certo? Então ele está infectado aqui, e aqui fala que esse aqui é o tempo crítico dele. Ele tem que ser identificado, tem que ser diagnosticado e colocado em isolamento nesse tempo aqui. Isso é muito caro, em geral, é muito difícil fazer. Ele é colocado em isolamento depois do tempo crítico. Sim? Então você não conseguiu isolar ele a tempo. Aí ele foi para isolamento. Aí aqui tem um certo K ótimo, tem um Kappa ótimo aqui. Só que imagina, se você é médico, você fala o seguinte, puta, já pisei na bola isolando esse garoto, né? Eu devia ter isolado ele 2 dias atrás, não isolei, não diagnostiquei. E agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele 3 semanas isolado, só para garantir que a coisa vai ficar boa mesmo. Tudo bem? Só que o que acontece é que você perdeu o K ótimo, você solta, aí está aqui, ele volta. Qual vai ser o efeito disso? Vai ser o efeito que a doença vai aparecer o ano que vem de novo. Tá claro? Então a doença passou a ser periódica. A doença é sazonal. Por quê? Porque você isolou por um tempo muito grande. Então isso é um comportamento não linear do seu sistema. Esse aqui é um exemplo. Isso aqui é unidades do tempo de isolamento, tudo bem? Do tempo que você passou em quarentena. Vamos prestar atenção nessa curva vermelha aqui, que é o número de infectados. Então a curva vermelha aqui vem. Você começou com infectados, você implementou estratégia de isolamento. Olha, muito rapidamente você vai a 0. Então você fala, a doença acabou. Então por um tempo grande a doença... O número de infectados é muito pequeno. Então aqui e ali aparece um outro infectado. Só que o que acontece? Apenas porque você está isolando por um tempo muito grande, a doença vai voltar de novo ano que vem. E aí você implementa a sua coisa de isolamento, ela decai de novo, ela vai voltar de novo. Então, é um efeito sazonal apenas pelo protocolo de isolamento que você está tendo. Por quê? Porque você não está isolando por um tempo ideal. Alguém tem alguma pergunta aqui? Oi. Perdão? Não, para cada doença vai ter um tempo de isolamento ideal para aquela doença. Isso vai depender dos parâmetros da sua equação. Então, por exemplo, você lembra que eu mostrei uma tabela com várias doenças? Então, se você me der o dado de como essa doença começou a evoluir, desses dados, que foi o que eu fiz ali para H1N1, você consegue tirar dos dados todos os parâmetros e calcular isso para a sua doença. Tudo bem? Então, cada doença vai ter a probabilidade de identificação, o tempo e o tempo de isolamento. Tudo bem? Mas o importante aqui é que a doença é de contato. Não é do ar, tudo bem? Ou então, por exemplo, não é malária, que vem um mosquito e pica. Tá bom? Oi. No nível de analogia, a gente pode interpretar esse fenômeno de periodicidade como sendo, por exemplo, o caso da gripe, onde, por exemplo, se vacina numa temporada e por aquela temporada um pouco que funciona, mas a gripe reaparece. Isso é bastante interessante isso aí. Eu pensei nisso e nunca falei porque imagino que se você falasse uma coisa dessa, você seria trucidado por alguém. Vocês estão entendendo o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, na verdade vacinar alguém é colocar a pessoa em isolamento, sim? Tá? Então entraria uma coisa parecida com isso aqui. Você colocou a pessoa em isolamento, então você teria comportamento periódico porque você colocou em isolamento. No caso da gripe, se você calcular, é 2 vezes o período de isolamento, esse ciclo periódico. E a gripe te dá imunidade por 6 meses, então ela aparece de ano em ano. Mas é muito difícil falar que a gripe reaparece por isolamento, não sei. Mas é bastante interessante a analogia. A gente nunca teve coragem de falar em público essa primeira vez. Tudo bem? Então, essa aqui é a parte que eu gostaria de falar para vocês da ideia. Eu gostaria de discutir aqui qual tipo de matemática entra para estudar um negócio desse. Tudo bem? E aí o que acontece é o seguinte, eu também não vou ser rigoroso não. Então eu vou falar aqui só por cima, só para a gente ter uma ideia.
de qual tipo de ferramenta você poderia implementar. E vou discutir um pouco aqui da ideia fundamental da prova. Oi? Eu acho que aí é um pouco diferente. Acho que é um pouco, porque aí é para aquela pessoa, né? Mas na gripe é como assim, é igual ele falou, na gripe o governo vai e isola muita gente. E aí, na verdade, esse fenômeno parece complicado, mas na verdade, se parar para pensar nele, ele tem um sabor de trivial. Porque o negócio é o seguinte, ó. Imagina, vamos falar que a doença se propaga com uma certa intensidade forte, porque seja lá o que significa intensidade forte, sim? Então a doença ali, ela gosta de se propagar. Aí eu vou, isolo um monte de gente. Então eu tinha coloco metade de isolamento. O que acontece? Essa doença, a velocidade de propagação dela diminui, porque para a doença se propagar, você precisa de gente saudável. Então a doença começa, sim, é o produto SI que é importante. Então a doença começa a morrer. Depois, quando a doença está morrendo, quase não tem I. O que você faz? Você tira o pessoal do isolamento e joga ele para a população saudável de novo. Agora você tem um super S. Então a doença começa a se propagar muito forte de novo. Então isso está falando, ó, de alguma maneira vai ter um ciclo aí. E realmente aqui nesse caso você consegue provar que vai ter um comportamento periódico. Sim? Então, mais alguma pergunta? Oi? São sempre constantes. Perfeito. Seria possível considerar uma situação com esses parâmetros sendo variáveis no tempo de isolamento? Sim. O que acontece assim, a gente fez isso. Quando que eu estou falando assim, ó, todos os parâmetros do meu modelo, eles são constantes no tempo. Se eles forem função do tempo, o que eu estou falando não funciona mais. A menos que eu tiver alguma hipótese sobre o parâmetro, mudança. Por exemplo, se eles estão mudando adiabaticamente, eles estão mudando lentamente com respeito a essa escala aqui. Aí dá para fazer uma aproximação diabática, eu faço uma coisa de média, aí funciona. Se eles mudarem muito rápido, funciona também. Se eles estão mudando na escala dessa doença, aí dá pau, aí é outra teoria. Não tem... Oi? Aí a doença morre. Independente do capa. Esse é um ponto fundamental. Vamos recapitular, olha. Aqui, a pessoa foi infectada, tem um certo tempo crítico. Se ela é isolada antes do tempo crítico, a doença vai acabar. Então o isolamento é perfeito. Então tem duas coisas para o isolamento funcionar. Você tem que identificar um número suficientemente de gente e depois rápido o suficiente. E o número suficiente e rápido o suficiente tem fórmula para a sua doença, você joga na fórmula, vê quão rápido você tem que fazer. Se você não identificar suficientemente rápido, esse modelo não linearmente ele é complicadíssimo e aí vai aparecer um monte de bifurcação ali. Em particular, bom, enfim. Tá bom. Vamos discutir aqui a ideia de qual seria a matemática que você precisa para trabalhar com esse modelo. Então, primeiro, como eu falei, como esse modelo é uma equação diferencial com delay, então tem um atraso nela, a sua condição inicial é uma função. Então você está no espaço de dimensão infinita. Então a gente vai ter que falar o que é o espaço de fase dessas equações. Então a primeira coisa, o espaço de fase é um espaço de Banach. Tudo bem? Que são as funções contínuas do intervalo de delay para R3. Tá bom? Aí você pode pegar e estudar o semigrupo que gera suas soluções. Ou seja, você resolve a sua equação com delay. Tudo bem? Quando você resolver, esse grupo é fortemente contínuo. Então, quer dizer, esse normalmente é bom. E é normalmente bom para esse tipo de problema. Só que as soluções que a gente está interessado, primeira coisa que, como eu disse, ninguém morre no problema. Então, S mais I mais Q é sempre constante no tempo. E, na verdade, isso é uma conservação de massa do problema, mas, na verdade, eu não quero só S mais I mais Q constante no tempo. Eu também não quero que ninguém vire negativo, né? Aí, cadê o João? O João virou -1. Não tem isso aqui, né? Tudo bem? Então, tem que estudar o problema no simplexo. Então, as coisas somam para 1, mas é todo mundo positivo. Então, não é qualquer função que eu estou interessado nas funções que moram nesse simplexo. O que é esse simplexo? Eu respeito a conservação de massa e ninguém fica negativo.
Tá, então agora eu vou ter que restringir meu espaço de função para as funções que estão dentro do simplexo, que em particular é um subconjunto aí do espaço de banda que eu comecei. Aí quando você começa a fazer a conta, o primeiro empecilho que tem é que essa porcaria de simplexo não é invariante. Você começa com uma função que está no simplexo, você faz ela evoluir por esse semigrupo, ela fica negativa. Aí você fala, pô, se fala isso para um biólogo, o biólogo morre, né, de raiva. Tá, então vamos tentar corrigir. A primeira coisa que você vai ter que fazer é achar um subconjunto próprio aí desse negócio, que a evolução é preservada. Então ninguém vira negativo. Depois que você faz um pouco de conta, na verdade a gente tem a fórmula para esse conjunto C. Então existe um conjunto C, que é subconjunto das funções do simplexo, que a evolução dele está sempre em C. Então esse conjunto é um conjunto bom para a gente. Tá bom? Então existe um conjunto desse. E tem a fórmula para ele, dá para você achar quais são as caras dessa função. Em particular, mostrar que para todas as funções que a gente está interessado aqui de epidemias, elas moram em C. Depois o que eu vou fazer aqui, só rapidamente, eu estou parametrizando aqui os possíveis estados estacionários do meu problema. Esse chapéu significa que eu peguei um número e transformei ele numa função constante. Tá bom? Então são todas as funções constantes. Vejam aqui, esse vetor Q está todo parametrizado em termos de Q. Então significa que eu tenho 1 menos Q fração da população saudável, 0 infectado e Q em quarentena. São possíveis estacionários desse problema meu. Certo? Eu coloquei isso aqui mais porque aparece esse negócio aqui e porque eu pensei também, falei, pô, vou no congresso de matemática, não vai ter nenhum teorema, o pessoal vai me trucidar. Então tem esse teorema aí, mas não é para ler. Tá bom? É só para dar a impressão que a gente entende o que está fazendo. Certo? A coisa importante aqui está falando o seguinte, ó, você considerar todos os parâmetros seus fixos, tem um certo QC aqui que é importante, que se o seu Q é maior que QC, está todo mundo feliz, e se o seu Q é menor que QC, dá pau. É o que esse teorema está falando. Tudo bem? Então tá bom. Então a gente conseguiu provar, tem que trabalhar bastante. Assim, menos do que o pessoal que trabalha, obviamente, mas dá para provar esse teorema. Vamos olhar aqui o que está acontecendo, a aplicação desse teorema para... Eu quero tirar essa probabilidade crítica daquele teorema que eu falei. Então o negócio é o seguinte, para probabilidade crítica eu quero que esse estado aqui seja estável no tempo e atrator. Tá bom? Então é 1, 0, 0. Ninguém em quarentena, ninguém infectado, todo mundo saudável. Se eu jogar essa fórmula naquele teorema, vai falar que esse QC tem que ser menor que 0. Então, desse QC menor que 0 aqui, eu vou tirar a probabilidade crítica. Então, em particular, se você... aqui agora é segundo grau, né? Você joga para o outro lado, rearranja, tal, não sei o quê. Você vai tirar com a probabilidade crítica... Bom, você vai ter que satisfazer essa fórmula, daqui você tira a probabilidade crítica. Então, que depende do número de reprodução. Aí você joga isso na fórmula também, trabalha, massageia ela, você tira esse tempo crítico. Tá bom? Então, a probabilidade crítica e o tempo crítico sai dessa fórmula aqui. Não tem nada especial. Como você provaria uma coisa dessa que eu falei aqui? Você tem que... Alguns passos aqui que são clássicos na matemática, não tem nada de técnica nova aqui. A primeira coisa é você perceber que esse operador que a gente construiu, que é a solução, ele é eventualmente compacto. O que significa falar isso? Significa que, olha, o que esse operador faz? Ele é integral sobre uma certa função que você começou. Então, eu começo com uma função contínua, tomo a integral dela. Quando você toma a integral, você ganha derivada. Certo? Então, se eu pegar esse operador que atua numa função contínua, se eu evoluir ela por muito tempo, eu estou integrando. Conforme eu estou integrando, eu estou ganhando derivada. Mas aí eu aplico o Ascoli e Arzelà, pronto, ganho compacidade. Então, o operador, eventualmente, ele mapeia um conjunto limitado, fechado, num conjunto compacto. Se isso acontece, você pode usar o teorema do mapeamento espectral. Significa que esse operador ele é tão bom que você pode entender ele estudando o gerador. Se você estudar o gerador te dá a propriedade linear, e aí para ir para o mundo não linear, você usa uma coisa que é chamada hiperbolicidade normal. Então dá para fazer isso. Inclusive, o Ricardo Manhê, né, trabalhou bastante nisso aí. Então o IMPA tem uma contribuição boa disso. Eu vou dar a ideia, a classificação desse problema aqui, que a gente discutiu, em uma figura, que é a ideia do diagrama de bifurcação desse problema. Então, essa aqui é a ideia do diagrama de bifurcação, eu parametrizei ele aqui por esse crítico. Esse aqui é uma projeção desse diagrama de bifurcação, esse aqui é a quantidade de gente em quarentena, e esse aqui é a quantidade de gente
em infectado. Tudo bem? O que a gente está interessado no primeiro caso é que essa linha aqui, I igual a 0, fosse totalmente atratora. Sim? Toda solução teria que tender para ela. Isso aqui é o mundo perfeito, que é o protocolo funciona bem. Eu começo num certo lugar aqui, eu tendo a ela. Eu começo num certo lugar, eu tendo a ela. Mas tem uma certa bifurcação aqui, onde ela fica instável. Tudo bem? Então, o que eu estou prometendo para vocês aqui é que para entender como essa bifurcação aparece, essa mudança de comportamento, é suficiente você estudar um certo espectro de um operador que é o gerador de semigrupo. Então vai aparecer esse monte de figura aqui que são as curvas espectrais que a gente chama. Eu vou mostrar um filminho que eu fiz aqui que tenta caracterizar essa curva espectral. Eu estou falando o seguinte, é uma equação com delay, então tem infinitos autovalores. Eles se acumulam em menos infinito. Só que eu vou reescalar o meu autovalor de uma maneira esperta, e o que você pode provar é que esses autovalores reescalados eles tendem a uma curva. Tudo bem? Vou mostrar um filminho para vocês para grandes delays. Então, para grandes delays, essa coisa vai tender a uma curva. Então, esse aqui é o que a gente chama de espectro pseudocontínuo, porque ele não é um espectro contínuo, são pontos isolados, mas para delay grandes, esses pontos eles vão tender a se adensar e vão tender essa curva aqui. Em particular, eu consigo calcular essa curva. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu começo com kappa igual a 1, e você está vendo essa estrela aqui é um autovalor. É uma pena. É que no meu computador eu tinha um filme. Isso aqui virou só uma imagem, né? Então eu trabalhei pra caramba, pra nada.